O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, lançou o AgroMT Outlook 2025. Trata-se de um estudo realizado pelo IMEA em parceria com o Departamento de Estatística da Universidade Federal de Mato Grosso, com projeções de crescimento das produções agrícola e pecuária do estado. E é para falar sobre a funcionalidade desse sistema que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o superintendente do IMEA, Otávio Celidoni. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, é um prazer estar aqui com vocês. Como que é possível imaginar Mato Grosso na produção agropecuária daqui a 10 anos? Bom, é um exercício difícil, com certeza é um exercício difícil fazer essas projeções. Mas, enfim, nós temos uma série de indicadores que nos mostram aí como isso deve acontecer. O próprio passado nos dá indícios do que deve continuar acontecendo e a estrutura de Mato Grosso também já apresenta isso. Por exemplo, nós temos uma área aqui de pastagem de 23 milhões de hectares. Isso significa praticamente a área do estado de São Paulo. Desse total, 15 milhões podem ser convertidos para a agricultura. Então, é interessante lembrar isso, né? Que a gente tem esse grande potencial e, por outro lado também, Antônio, o mundo ele tem demandado cada vez mais alimentos. A China, por exemplo, está crescendo, a renda da população melhorando, as pessoas migrando do campo para as cidades e esse processo mundial está fazendo com que o agronegócio tenha cada vez mais destaque e a gente possa continuar crescendo. Sem fugir um pouco do assunto agropecuária, mas só para a gente arrematar um assunto aí. O governador Pedro Taques vai assumir compromisso junto à COP21 em Paris, na França, para reduzir o desmatamento em Mato Grosso em 5 anos. Isso que o senhor acaba de dizer, de reaproveitamento de áreas de pastagem já abertas, sem necessidade de desmatar para produzir alimentos através da agricultura, está afinado com esse discurso do governador, esse compromisso que o governador vai assumir mundialmente? Sem dúvida, sem dúvida. A gente acredita fortemente que toda a expansão da soja, por exemplo, que é a primeira agricultura que avança sobre as pastagens, depois vem o milho, o algodão, ele deve acontecer basicamente sobre a soja. Essa é a nossa expectativa. A gente tem certeza de que a gente deve contribuir com a redução das emissões de carbono. Mato Grosso vai ser um importante player nesse cenário. O senhor falou de tendências de mercado global, questão da China aí. E o Brasil, como é que está aí a população, que também pode influenciar até 2025 na produção de alimentos aqui no estado? Bom, o Brasil também é um importante mercado nosso. Nós temos 200 milhões de pessoas, é um mercado consumidor fundamental. Estamos passando por um momento um pouco difícil, está afetando principalmente a pecuária, né? A produção de carnes, cuja demanda diminuiu bastante. Mas no longo prazo, a gente acredita sim que a população deve contribuir também para esse aumento da produção, consumindo ainda mais. Nós temos também grandes recursos hídricos no Brasil e principalmente em Mato Grosso. Quando se fala em 2025, a demanda pela água também deve ser algo assim, muito mais do que hoje. Inclusive, a falta d'água em outras regiões do Brasil e do planeta. Isso também contribui para a produção agropecuária aqui em Mato Grosso? Ah, sem dúvida contribui, né? A FAO, a OCDE, divulgou um estudo há um tempo atrás, dizendo que até 2050, né, a população sai de 7 para 9 bilhões de habitantes. Porém, a demanda por alimentos aumenta 100%, a demanda por água aumenta 55%. Quer dizer, essa água não é a água de consumo na casa, quer dizer, até uma parte mas a maior parte dela é a demanda da agricultura, da agropecuária. Então, Mato Grosso está na frente, a gente deve aproveitar esses recursos também. E população mundial de 9 bilhões? Isso. Morando nas cidades, morando na zona rural? Morando majoritariamente nas cidades, né? A gente, há 2 anos atrás, teve esse divisor. Hoje, já mais da metade da população já vive nas cidades, né? E até lá, esse número vai ser ainda maior, caminhando por 60%, 70%. E aí, o que esse estudo aponta para 2025? O que nós vamos estar produzindo em Mato Grosso na agropecuária? Por exemplo, na soja tem um número bem interessante, né? A nossa produção deve alcançar 46 milhões de toneladas. Hoje, produzindo 29 milhões de toneladas, Mato Grosso já é responsável por 9% da soja do mundo. Então, acreditamos que o nosso estado sozinho deve contribuir com o aumento da oferta mundial em 5%. Só um estado, Mato Grosso. Isso é muito impressionante. Aí temos o milho, que aumenta mais de 100% a oferta, chegando a 38 milhões de toneladas. O algodão, com aumento de 50%. As carnes, a pecuária,
com um aumento de 46%, e suínos e aves que mais que dobram, né? Aves com 90% e suínos 180%. Considerando o binômio agricultura-pecuária, agora há pouco o senhor falou do uso das áreas abertas pela pecuária para o plantio da agricultura. E o inverso, a produção da agricultura, como os grãos, servindo também como, de certa forma, ração para alimentar as criações. Isso também pode ser otimizado aqui em Mato Grosso para 2025? Sem dúvida, sem dúvida. Esse crescimento todo da pecuária, a gente acredita nele justamente porque Mato Grosso é o local mais distante de qualquer centro consumidor do mundo. E por isso nós temos os grãos mais baratos do mundo. A soja, o farelo de soja mais barato, o milho mais barato do mundo. E isso é subsídio para a alimentação desses rebanhos. O senhor tocou num ponto importantíssimo aí, que é o custo do frete, a logística que vocês vêm falando nos últimos anos. Para 2025, o que nós vamos ter para escoar a produção, essa produção agropecuária em Mato Grosso? Qual que é a projeção? Já vamos ter ferrovia ou vamos continuar dependendo das rodovias aí? Olha, é mais fácil projetar a agricultura do que projetar os investimentos do governo hoje em dia, infelizmente. Né? Mas, enfim, o setor vem lutando e nós temos tido boas notícias. Por exemplo, a hidrovia do Paraguai, a hidrovia do Rio das Mortes, Araguaia, Tocantins. Parece que essa semana saiu o estudo de viabilidade ambiental e econômica do Rio das Mortes. Então, a gente acredita que essas duas hidrovias sejam possíveis, porque não exigem a construção de barragens eclusas, né? Mas o senhor falou agora há pouco, aliás, no início da entrevista, do interesse dos chineses, que é uma tendência Sim. de mercado global, Sim. pelo consumo de alimentos. Chineses que querem construir uma ferrovia no Brasil, inclusive passando por Mato Grosso. Até 2025? Sim, a gente gostaria muito que esse investimento viesse, né? Tem essa ferrovia transoceânica que eles estão falando aí. Tem a ferrovia que sairia daqui também lá para Santarém, Norte, margeando a BR-163. Então, esses investimentos seriam fundamentais e aí a iniciativa privada seria muito bem-vinda, né? A gente entende que essa obra é uma obra extremamente complexa, muito cara, e ele depende justamente de uma visão estratégica do governo chinês e de uma boa conversa com o governo nacional. Senão, realmente é muito difícil construir algo tão grandioso. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Antônio Carlos, foi um prazer.